Eu sou a Marília de Abreu e eu sou sacerdotisa da Wicca das Bruxas. Você está aqui no nosso canal do YouTube e nós vamos falar hoje sobre a nossa perspectiva no que tange ao assunto sobre os sabás. Nós temos uma posição meio polêmica, né? Porque nós seguimos pelo norte, nós não invertemos o calendário e esse vídeo a gente vai tentar demonstrar os nossos motivos. Até mais. Quando a gente fala sobre os sabás, as pessoas têm uma visão de que é só, primeiro que são datas do calendário e segundo que sejam datas relacionadas às estações do ano, né? Sim, as estações do ano, elas coincidem, né? Mas assim, se a gente for pensar em termos da agricultura, das colheitas, do período fértil da terra e tudo mais, a gente vai lá atrás, descobrir que tudo isso, a origem de tudo isso é a astrologia. Os povos nômades, os povos, eles já tinham a pecuária e eles coletavam, eles iam seguindo para os locais mais quentes quando tivesse o inverno e depois voltavam e eles só recolhiam os alimentos da natureza, caçavam, enfim. E não existia não entendia, né? O pessoal não entendia que existia um ciclo. Quando começou, eu gostaria que vocês sempre pensassem assim, numa época em que o céu noturno era algo de se observar, não teria o que fazer, não tem televisão, não tem nada, e o céu noturno devia ser muito limpo, né? Sem poluição, tudo, a Via Láctea, o que eles chamavam de astros errantes, né? Os planetas, eles tinham um movimento visível, né? Então eram estrelas com um brilho diferente, né? Porque as estrelas normalmente cintilam, né? E os planetas eles têm um brilho parado, eles não piscam, né? Então o que acontece? Aqueles movimentos, alguns mais rápidos, outros mais lentos, mas quando a ideia do ser humano começou a correlacionar esses eventos celestes com os acontecimentos na Terra, foi um grande avanço, né? Tem gente que acha até que a astrologia foi um conhecimento passado por extraterrestres, porque era avançado demais para a época, né? Avaliar tanta coisa, mas a gente também não sabe quanto tempo isso foi desenvolvendo. Então, o que acontece? A hora que eles começaram a perceber que o ciclo anual do percurso do Sol em relação à Terra tinha a ver com esses ciclos da natureza, o ser humano começou a entender que era como se o princípio divino que regia tudo se comunicava com os seres humanos através desse movimento celeste. Então, a astrologia, ela se tornou algo fundamental. Tá? As pessoas falam de astronomia, na época não tinha astronomia, não existia o estudo dos corpos celestes com a perspectiva exclusiva de estudar os corpos celestes. Era sempre a interpretação de que aquilo eram sinais que estavam no céu para transmitir as mensagens que os deuses estavam transmitindo em relação aos seres humanos. Os planetas começaram a ter atribuições divinas, correlacionadas com seres, com mitos, né? Historinhas foram criadas em relação aos seus significados. E a ideia dos períodos do ano foi também começaram a estudar a influência da lua nas marés, no momento de colheita, de poda de plantas, de fertilidade feminina dos animais. Eles começaram a falar assim, não, gente, é muita coincidência para não ser por aí que a gente tenha que estudar
e ter um domínio maior sobre as forças da natureza. Domínio, porque assim, a gente, o ser humano, a presença do ser humano na Terra, ela é meio assim, que a pessoa fala até que parece um vírus, né? A gente vai destruindo tudo. E quando você tem uma harmonia maior com os ciclos da natureza, você começa a entender que você não precisa devastar, que existem renovações, que existem fluxos de mudanças, de transformações, tem períodos de diminuição, períodos de aumento, as coisas elas seguem um ritmo, né? O princípio do ritmo que a gente fala do Kybalion, dos princípios herméticos. Então, assim, as pessoas pensavam, as pessoas, aqui no Brasil, grande parte dos bruxos, eles pensam que, assim, que os sabás, eles são meramente as estações do ano e as metades das estações do ano, então, inclusive, às vezes, eles querem comemorar usando os mesmos alimentos, as mesmas plantas que seriam da época na Europa, né? E não é bem assim. Do mesmo jeito que a gente não muda o signo, né? Então, quer dizer, você nasceu eu nasci em Aquário, então se eu vou inverter, então eu sou de Leão, né? E a gente sabe que não, a gente não mudou. Então, a gente está falando de uma coisa que é maior. Quando a gente fala do percurso do Sol pelo zodíaco, a gente está falando de mudanças que elas lidam com o arquétipo, é uma coisa que afeta a nossa consciência em termos coletivos, quer dizer, todo mundo tem um comportamento modificado em função da posição do Sol através do zodíaco, e tem mudanças de acontecimentos também. Né? Eu gosto de falar assim, gente, é muito evidente, né? A gente quando fala que depois do Natal o ano só começa no Carnaval, aqui não tem o inverno, né? Aqui nós não temos uma estação em que todo mundo se recolhe, todo mundo risco de fome, risco de morrer de frio. Não, a gente tem calor tudo, mas mesmo assim as coisas se retraem, né? Então a gente a gente tem que também levar em consideração que essas festividades elas conseguiram sobreviver e foram assimiladas, né? Porque não conseguiu reprimir as festividades com o conteúdo que elas tinham, né? Quer dizer, a gente fala em Papai Noel, a gente fala em Coelhinho da Páscoa, a gente fala em pular fogueira de São João, o mastro de maio, a gente fala sobre finados, e por quê? Por que não inverteu também, né? Porque essas festividades, elas não são só a mudança de luz e de calor, né? E nem os ciclos relacionados só às estações do ano, né? É algo maior, né? É algo e que assim, à medida que a gente vai entendendo e vai aceitando, assimilando esse fluxo de energia, a gente passa a ser participante. Também existe, em grande parte dos círculos bruxais, a ideia de que é culto, né? Que a gente cultua, que o divino não precisa de culto, a gente se sincroniza, porque se sincronizando a gente está coparticipando da criação. Então, quando você se sincroniza, sincronizar é algo muito prático, gente. Não é algo assim, transcendental, vamos sincronizar com a natureza. Não, gente, quando você sabe que a lua vai mudar, vai ficar cheia e nos hospitais aumenta o número de partos, nos hospícios os loucos ficam mais agitados, grande parte de crimes aumenta também,
as pessoas ficam mais agitadas de modo geral, a maré é visível, então um pescador pode programar a pesca, né? Um agricultor pode programar a sua cultura, né? Por quê? Porque é visível, então você sincroniza com a natureza, você ao invés de ir contra, você ao invés de não observá-la, você vai a favor, gente. E isso é magnífico para você usar magicamente. Quando a gente pega e inverte, parece que a sensação que eu tenho é que não está havendo essa sincronia. Se a gente pensa que as festividades elas continuaram apesar da perseguição, que as festividades, os símbolos presentes nas nossas festividades continuaram. Existem em outras culturas, na mesma época, atividades, né, festividades relacionadas com os mesmos temas em culturas que não se comunicaram, né? A gente vai falar do Dia dos Muertos, a gente vai falar do shintoísmo, a gente vai falar de diversas culturas. Então a gente não está falando só o europeu, não, a gente está falando de diversas culturas tanto do norte quanto do sul que têm festividades parecidas, né? E aí a gente fala assim, não, gente, querer estar em sincronia com esses movimentos é você respeitar as datas como elas são, né? E não pensar que por causa que é uma estação diferente que alguma coisa muda. Mesmo porque nós não temos a mesma... A gente não pode alegar que o nosso inverno é rigoroso ou que aqui, pelo menos na minha cidade, várias árvores florescem no inverno. Tem dias quentes, né? Hoje não. Hoje não, mas tem dias que são mais quentes, assim. Então a gente não pode pensar que que a função é o aspecto exclusivamente das estações. Os signos. Tem uma pessoa que está querendo também participar do nosso. Vem cá, aqui. Eles também, eles não só representam momentos que afetam a personalidade, as características das pessoas, né? Os signos, eles são momentos eles têm uma função arquetípica, né? Então, por exemplo, quando os signos, os cardeais, eles são signos de começo, eles são o primeiro impulso, né? E os signos cardeais coincidem precisamente com as estações, os solstícios e os equinócios. Então é aquele impulso primeiro trazendo um assunto. Esse assunto ele vai sendo maturado e transformado em realidade nos signos fixos, que são os quatro cruzados, né? As metades das estações, que seriam os sabás das bruxas, o Halloween, o Beltane, o Imbolc e o Lamas, né? Eles têm esses sabás, esses quartos cruzados das estações, eles são os ápices. Então aquele impulso tem o tempo de se materializar, de se concretizar, de pelo menos de ser preparado para que se concretize até a época dos signos fixos, né, que seriam Aquário, Touro, Leão e Escorpião, que são os que concretizam as coisas, né? Então, assim, quando você fala nesses movimentos, você não está falando exclusivamente de estação do ano. Você está falando sobre energias que estão presentes, que são os signos que começam, os signos que dão andamento e fazem ajustes, né? Os solstícios, eles são mais impulso, os equinócios, eles são ajustes, né? E os fixos, os quartos cruzados, eles representam o momento de transformar em realidade aquilo que era a intenção. De signos de terra, de fogo, de ar e água. E aí o que acontece? Quando a gente pega e faz os rituais, a gente celebra esses rituais, é como se a gente estivesse
aceitando que a vida é assim, e a gente vai aproveitando para trazer à tona os nossos, aquilo que a gente pretende realizar, aquilo que a gente pretende construir, a gente vai consolidando aquilo que a gente precisa consolidar, e a gente vai prestando atenção e vai se sincronizando. E com o tempo, o que eu acho muito interessante é que com o tempo, a gente as bruxas elas não precisam observar o calendário para saber que sabá que é. Eu acho muito interessante, principalmente no Halloween. É impressionante, mas assim, vai chegando segunda quinzena de outubro, é muito comum bruxa começar a sonhar com o antepassado, com pessoas que já faleceram. É muito comum. Todo mundo, quando pensa nos, as cores, né, que você vai usar nas estações do ano, né, você pensa em coisas que têm a ver com a estação do ano, né, e às vezes a gente percebe que assim, normalmente quando é Libra, né, que seria primavera, as cores são mais pastel, as cores do signo, né, o outono, que seria o Áries, seriam as cores mais quentes, né? Seria assim, laranja, avermelhado, né? A gente é inconsciente, gente. Não é nem moda, nem imposição, nem é por causa do calendário, não é uma coisa humana que a gente convencionou a fazer, tá? Essas festividades, elas são festividades que elas correspondem realmente a impulsos que estão no cosmos. Isso aí é assim, e você entender e aceitar, é você também estar trabalhando a favor e pondo o seu barquinho a favor da correnteza, né? Eu acho que eu expliquei, eu acho que pode ser até que a gente tenha que falar de novo sobre isso, né? Mas assim, eu acho que eu expliquei. Isso aqui foi uma sugestão de aluna. A gente vai estar sempre, todas as sugestões, a gente vai se programando para estar conversando, explicando um pouquinho para vocês. Eu vou pedir para vocês compartilharem, porque assim, eu estou sentindo que vocês estão seguindo, tem gente comentando, tem gente dando seu like, mas assim, parece que estão sendo sempre as mesmas pessoas, os nossos seguidores não estão aumentando como devia. No começo estava aumentando mais. Então, quem puder compartilhar, trazendo mais seguidores, a gente agradece bastante.